Seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Esse livro que eu seguro em minhas mãos é o objeto do nosso estudo todas as semanas. Nós temos aqui nesse estúdio da Novo Tempo, em Jacareí, São Paulo, 10 amigos que vieram de vários estados do Brasil para que, ao longo dessas semanas, aprendêssemos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Até aqui temos estudado os ensinos de Jesus e hoje vamos aprender um tema a mais. Queria convidar você a pegar a sua Bíblia e a participar desse estudo. Sem dúvida, quando abrimos esse livro, Deus tem uma bênção especial para mim e para você. E hoje vamos entender um pouquinho mais o que Jesus ensinou sobre a igreja. E qual é o papel da igreja nos dias atuais? E por que temos tantas igrejas? Tem Deus uma igreja verdadeira nessa terra? Essa e outras questões serão respondidas no programa de hoje. E eu queria convidar você para que nós orássemos para iniciar o programa antes de abrir o livro sagrado. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco, que nos acompanhe agora e que nós possamos compreender a Tua voz a nos falar. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, vamos então olhar para a Bíblia hoje e entendermos mais a respeito desse tema. Você se lembra que no Antigo Testamento Deus mandou Moisés construir um santuário? Esse santuário, que era uma tenda móvel que se mudava no deserto à medida que o povo caminhava, foi substituída pelo Templo de Salomão. O Templo de Salomão depois foi destruído por Nabucodonosor, foi reformado e recebeu o nome de Templo de Zorobabel. Passaram-se mais 4 séculos e ele foi novamente reformado por Herodes e recebeu o nome de Templo de Herodes. Foi esse templo que Jesus visitou quando esteve aqui na terra. E enquanto visitava, ele disse que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derribada. No ano 70 de nossa era, o templo foi destruído. Então, nós tínhamos no Antigo Testamento o povo de Israel como o povo de Deus e o templo como centro de adoração. No Novo Testamento, agora nós vamos ter a igreja cristã. E Jesus vai fundar a igreja para dar sequência à obra que o povo de Israel fez no Antigo Testamento, mas falhou. E por isso, como nação de Israel, deixou de ser o povo de Deus. Qualquer israelita, qualquer judeu tem salvação. Perderam o privilégio de nação escolhida, mas a salvação está estendida a qualquer um deles individualmente. Então Cristo veio fundar a igreja. E quem é o fundador da igreja cristã? Ou quem é o fundamento? Jesus diz em Mateus 16,16, respondendo-lhe Simão, Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Numa primeira olhada, parece que esse texto significa que Cristo está estabelecendo sua igreja sobre Pedro. Mas não é isso que o texto está dizendo. Quando vamos para o original grego, Jesus diz claramente, Tu és Petros, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não foi fundada em Pedro. A igreja foi fundada em cima do próprio Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai reconhecer isso. E na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versos 19 a 21, Paulo disse assim, Assim, pois, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Cristo é o fundamento e o fundador da igreja. Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal. Então a igreja não foi estabelecida sobre Pedro, mas sobre Cristo. E Jesus declarou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tendo Cristo como fundamento, as portas do inferno não prevaleceriam. Mas Pedro não é o fundamento. E você vai ver que logo depois do ministério,
Pedro é aquele que vai negar ao seu Senhor por 3 vezes. Pedro se arrepende, é claro, e tornou-se um grande líder da igreja primitiva. Deus tem um desejo para esta igreja que Jesus fundou. Qual é esse desejo? Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o desejo de Deus para a igreja. Que a igreja seja sem mácula, sem ruga, santa, sem defeito. Agora, como que a igreja pode atingir esse grau de santidade? Quando a igreja é orientada pela palavra. E quando nós permitimos que todo o ensinamento que aqui é apresentado seja repercutido na igreja e que a igreja viva isso. Agora, se eu tenho uma igreja que não se importa com a palavra, onde o centro da adoração não é a palavra, essa igreja nunca vai ser edificada e não vai alcançar esse objetivo que Cristo traçou para ela. Você percebe que um dos embustes de Satanás hoje é justamente desviar as pessoas da palavra? E você vai em várias igrejas e você percebe que a liturgia toda da igreja está fundamentada em qualquer coisa, menos na palavra. Você pode passar 1, 2, até 3 horas ali congregando, mas a palavra não é estudada. Em alguns movimentos, o grande atrativo tem a ver com o exorcismo. E o tempo inteiro fala assim, expulsar demônio, exorcizar demônio, e o demônio ocupa a parte principal do culto. Todo dia é exorcismo. Em alguns ambientes, tem a ver com dom de línguas. E aí o culto inteiro é uma verdadeira balbúrdia. Todo mundo falando ao mesmo tempo e ninguém entende nada do que está sendo falado. Em outros ambientes, só se fala num tal de cura divina, prometendo às pessoas uma cura que nunca chega. E você descobre até pessoas pagas para encenar um tipo de cura para manter as pessoas na ignorância. Ou você tem, então, como parte central da liturgia, apelo financeiro. E o tempo inteiro só se fala em dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. Nessas igrejas, nesses ambientes, a palavra de Deus ela perde o seu lugar central. A Bíblia não é estudada. E os que frequentam essas igrejas, pouco ou nada sabem de Bíblia. Ainda que passem ali 30, 40, 50 anos. Porque se a palavra não é estudada, o que se vai aprender? Aí quando a gente toca em assuntos elementares do cristianismo, isso soa como novidade. A pessoa nunca ouviu. Aí de repente descobre que na Bíblia tem 100 textos sobre aquele assunto. 300 textos sobre aquele assunto. Mas eu nunca ouvi falar. É claro que nunca ouviu. O foco central da liturgia não é a palavra, é outra coisa. A Bíblia não é estudada. E se a palavra não é estudada, como é que vai haver edificação? Como é que vai haver aprendizado, crescimento espiritual? Então nós devemos nos reunir para adorar a Deus, e é claro que essa adoração é composta por cânticos, por orações, mas a parte central é o estudo da palavra. E qualquer liturgia, em qualquer igreja, se a palavra não tem o ponto central, o foco central para ser estudada, a liturgia está desvirtuada. Ela não está servindo o seu propósito. Então nós temos que trazer a Bíblia para o centro das nossas liturgias, para que ela seja estudada, explicada, senão a igreja não vai entender o que é ser santa, sem mácula, sem ruga. A palavra tem um papel fundamental para isso. Milhões hoje estão buscando servir a Deus. E dentro de milhares de igrejas, tem aí pessoas sinceras. Mas eu pergunto você, será que Deus nos deixaria em trevas com relação à sua igreja? Será que não existe uma igreja que aponte o caminho do céu para as pessoas de forma clara, distinta? Nós vamos ver que há. E vamos ver alguns textos na Bíblia para provar isso. Antes, Luiz. Pastor, o senhor acabou de falar que a igreja não foi fundada em cima de Pedro. Em cima de Pedro, né? mas em cima de A Cristo. palavra grega, Petras E Petros. e Petros. A partir daí, a igreja cristã fundada e divulgada, o Evangelho, ela já é, nesse momento, a igreja católica?
historicamente, a igreja que foi fundada por Jesus Cristo, os 12 apóstolos, Apostólico. essa sequência histórica é a Igreja Apostólica Romana. Então, veja bem, Historicamente, é essa sequência. estamos passando por um período de 500 e poucos anos, que houve uma reforma. Uma reforma. Na época medieval, a Bíblia era escondida, queimada, escondida. Então, o povo não sabia de Bíblia, não conhecia a Bíblia. Mas a igreja cristã, ou seja, os mandamentos que vieram de Moisés, os ensinamentos de Cristo, continuava sendo divulgado, mas não se lia a Bíblia, por falta por falta dela na mão. Até que Martin Lutero, alemão, começou a ver na própria igreja, que já é apostólica e católica, nessa altura, né? Ela já é apostólica e católica. Já não consigo saber se nessa época já é romana. Sim, Já é romana. já é romana. Ele começou -se a perceber que lá já acontecia o que está acontecendo hoje com muitas igrejas. Um afastamento da Bíblia. Né? Inclusive, o reino papal, né? O Papa fazendo o comércio de Jesus Cristo, ou seja, A venda da vendendo indulgências, vendendo perdão. vendendo perdão dos pecados. Quem pagava mais já poderia até continuar pecando. Você sabe o que ensinava Tetzel, cortando já você? Tetzel era um dos maiores inquisidores daquele tempo, um dos que mais vendiam indulgências. Sim, saiu e a Tetzel vender. ensinava o seguinte: quando você compra a indulgência e a moeda faz o seu barulho no fundo da caixa de indulgência, no mesmo instante que a moeda bate no fundo, a alma é liberta do purgatório. Esse era o ensino. Essa era a indulgência, essa era a forma da venda. Assim que o dinheiro caísse, a alma, se você estava pagando a indulgência para alguém que já morreu, que estava sofrendo no purgatório, quando a moeda caísse no fundo da caixa, a alma era liberta do purgatório. Liberto. Então, veja bem, foi ele, Martin Lutero, que traduziu a Bíblia, que era em latim, numa abadia, né? onde ele ficava. Ele era de uma congregação dentro da Igreja Católica. Agostiniano. E ele passou a traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Foi quando, vamos dizer assim, a raça ariana começou a ter a Bíblia para ser lida. Isso faz 500 anos. O que acontece de que... por que a Igreja Católica foi por interesse financeiro, foi por querer tomar conta, ou seja, o homem viu a possibilidade de muito dinheiro. Sempre nos reis medievais, sempre tinha alguém de cargo da Igreja Católica do lado. Até no Brasil, Regente Feijó. Era conselheiro, mas parece que eles mais queriam pegar dinheiro das igrejas. O Papa queria pegar dinheiro das igrejas. Mas aí vem uma questão assim. Por que após Martinho Lutero ter feito uma reforma com 95 teses, sendo a primeira, a mais importante, que era sobre as indulgências, por que hoje se protesta tanto? Hoje a gente fala evangélicos ou crentes, mas houve uma boa época que se falava protestantismo. Ou seja, hoje continua tendo protesto. Desde Martinho Lutero, toda hora tem alguém protestando. Por isso temos 40.000 igrejas no mundo. Por que isso?
A reforma surgiu de Lutero, alguém que nunca intencionou sair da Igreja Católica Romana. Ele não queria sair da igreja. Ele era muito temente a Deus. Muito temente a Deus e leal à igreja. Sim. Ele queria que a igreja parasse de ensinar o que não estava na Bíblia, porque as indulgências eram contrárias àquilo que ele estava aprendendo. Só que a igreja não aceitou a sua proposta. E então ele começou a pregar contra a venda de indulgências. E finalmente isso levou à excomunhão. Começou então um grande movimento da Reforma Protestante. Então, os protestantes, como eram chamados porque estavam protestando contra a doutrina católica, eles se espalharam pelo mundo inteiro. Mas a reforma do século XVI não levou a efeito tudo o que precisava. E eles reformaram alguns pontos e falharam em outros. Só que o movimento de Deus, ao longo da história, ele sempre vai levantando pessoas para que a reforma continue. Antes que Lutero traduzisse o Novo Testamento para o alemão, o Wycliffe já havia traduzido a Bíblia para o inglês. Há 100 anos atrás. Antes de Lutero. E depois de Lutero, você vai ter os Wesley, que vão dar origem finalmente ao metodismo. Você vai ter os irmãos morávios. Então, são pessoas a quem Deus foi levantando de tempos em tempos para que a sua verdade fosse restaurada, restabelecida. Então, veja, voltando ao raciocínio inicial, a igreja que Jesus fundou, historicamente, é a Igreja Católica Romana. Só que a profecia de Apocalipse disse que em algum momento essa igreja abandonaria as verdades. E isso começou já nos primeiros séculos, a começar com o sábado, a começar com o culto aos mortos, a começar com a Virgem Maria como intercessora, os apóstolos como um papel mediador. Então, a Bíblia foi sendo abandonada. Então, o povo de Deus sai desse movimento e vai, então, para uma vida independente. Aí você tem 12 séculos de perseguição papal. E a quem perseguiram esses papas? Aos dissidentes que queriam ficar do lado da Bíblia. E dentro desses 12 séculos de perseguição, você coloca os valdenses, os albigenses, os huguenotes, Lutero, Hus, Wycliffe, Jerônimo, Tindale e tantos outros. Acontece que agora, no tempo do fim, Deus tem que levantar de novo um povo para restaurar a verdade. E esse é o ponto de hoje. Então, Deus tem uma igreja verdadeira que vai, no tempo do fim, conseguir reunir em seu bojo doutrinário todas as verdades da Bíblia. E isso está profetizado. Então, o foco hoje do nosso estudo é olhar para essa profecia e perguntar como é que ela se cumpriu na história. Guilherme Miller, ele buscou, ou tentou, ele e algumas pessoas próximas, eles tentaram descobrir o dia do fim do mundo. Certo? Quando chegou no dia do fim do mundo, ficaram tristes, porque o mundo não acabou, e continuaram em busca, até conseguirem descobrir que aquele dia era o dia que começava o juízo No céu no tabernáculo celestial. E não seria a volta de Jesus. E não seria a volta de Jesus. Eu lhe pergunto, ele protestou também, porque ele é um dos fundadores da Igreja Adventista, não é isso? Na realidade, não. Você não tem em Miller um fundador da Igreja Adventista, porque o nome Adventista só vai ser passado a usar em 1863. E ele morre em 1849. Então, nós temos no movimento millerita a gênese da Igreja Adventista. Entendi. Certo? Agora, esse grande desapontamento de 1844 já estava profetizado em Apocalipse 10. Então, eu queria que você olhasse comigo 2 textos que vão nos ajudar muito. O primeiro deles é aqui Apocalipse 12, verso 17. Nós até já lemos esse texto em outro momento, mas eu queria que você olhasse com mais atenção. Apocalipse 12, verso 17. Aqui diz assim: irou-se o dragão, lembra quem é o dragão? Satanás, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A igreja verdadeira no tempo do fim, ela é apresentada em Apocalipse como tendo 2 características. Ela guarda os mandamentos de Deus e ela tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Vá para Apocalipse,
capítulo 19, verso 10, última parte. Apocalipse 19, verso 10, na penúltima linha, diz aí assim: pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. Quer dizer que a igreja verdadeira no tempo do fim, este povo de Deus que por 12 séculos esteve fugindo de Satanás no deserto, deveria aparecer no cenário mundial. E ela teria duas características. Essa igreja surgiria exaltando a lei de Deus, a vigência dos 10 mandamentos, e teria um profeta moderno. O dom profético estaria presente nessa igreja. Então, quando nós chegamos no movimento milerita de 1844, que foi o seu ápice, ele começou anos antes disso, nesse ápice, os mileritas, e cresce que nos Estados Unidos apenas haviam mais de 100 mil pessoas esperando a volta de Jesus para aquela data, Jesus não voltou. E houve o que nós chamamos de a grande decepção, o grande desapontamento. Só que esse grande desapontamento estava profetizado na Bíblia. Vá aqui para Apocalipse capítulo 10 e olha o que diz alguns versos desse capítulo. Capítulo 10, verso 1. Apocalipse 10, 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Verso 8. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Que livrinho é esse na mão do anjo? Nós cremos ser as profecias de Daniel. Agora João recebe uma ordem do céu para tomar esse livrinho da mão do anjo e comer. Na boca vai ser doce, no estômago vai ser amargo. Quando João comeu, isso aconteceu. O que é que significa isso? Significa justamente a decepção milerita. Porque o doce na boca da compreensão da profecia de Daniel 8,14 era que Jesus voltaria lá no dia 22 de outubro de 1844. Isso foi doce na boca. Os mileritas se empolgaram com a ideia. E fazia muita lógica, porque você, para reunir 100 mil pessoas nos Estados Unidos, crendo nisso, num tempo em que nós tínhamos, quem sabe aí, 20, 30 milhões de habitantes, ou nem isso, era muita gente interessada. E o que aconteceu no dia 22 de outubro? Jesus não voltou. Então, o doce na boca tornou-se amargo no estômago. A decepção. E aí vem o verso 11, que diz assim: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, o desapontamento que vocês estão passando foi pela má compreensão da profecia. Jesus não volta nessa data, mas inicia o juízo no céu, porque o santuário tem que ser purificado. E então, a partir desse momento, os mileritas vão se dividir em 3 grupos. O primeiro grupo continua marcando datas para a volta de Jesus, até que eles desaparecem. Um segundo grupo vai ser apóstata da fé e nunca mais querer saber de religião. E um terceiro grupo vai continuar o estudo da Bíblia, entender que não era a volta de Cristo naquela data, mas o início do juízo no céu, e em 1863 eles vão se organizar como sendo a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu de um cumprimento profético, que está em Apocalipse 10. E ela surge com 2 características: pregando a vigência da lei de Deus e tendo um profeta moderno. Nós iremos para o intervalo e, quando voltarmos, vamos entender mais detalhes a respeito desse assunto da igreja. Não saia daí, a gente volta num instante.
Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Pode ser que você não esteja atento a todos os versos que lemos aqui ou os argumentos que aqui estamos apresentando, mas se você pedir esse guia impresso, você vai ficar bem informado a respeito do assunto que aqui estamos estudando. Esse guia e esse DVD podem ser seu. Quem preencher o questionário do guia e acertar pelo menos 70% das questões, vai ganhar o DVD. Como você faz para ter esse material? Você pode ligar para nós, mandar uma mensagem por seu WhatsApp, ou você pode acessar o nosso site. Durante a programação, uma legenda vai estar aparecendo aqui para que você tenha essa informação. Então liga para nós, mande uma mensagem, acesse o site, porque você pode ter esse material na sua casa sem pagar um único centavo por isso. E muito obrigado mais uma vez a você que é Anjo da Esperança, que apoia o Ministério da Novo Tempo, e graças à sua doação, nós podemos fazer esses materiais e enviá-los para as casas de qualquer um no Brasil, graças ao seu apoio, tá bem? Terminamos o primeiro bloco falando a respeito da Igreja Verdadeira. Jesus fundou uma igreja. Esta igreja, historicamente, permaneceu e tornou-se a Igreja Católica Romana, na sua linhagem histórica, mas a profecia anteviu uma apostasia nessa igreja, justamente na abertura dos selos, quando apareceria um cavalo preto, depois um cavalo amarelo. Esse cavalo preto e o cavalo amarelo falavam a respeito da igreja que se apostataria, que abandonaria a pureza apostólica. Começaram a entrar dentro da igreja romana dogmas pagãos, veio o domingo, veio aí a adoração a santos, veio a intercessão dos apóstolos e de Virgem Maria, veio a oração pelos mortos, veio a questão de se adorar imagens, ou seja, a Bíblia foi abandonada e tradições ocuparam o lugar da verdade. Então Deus tira o seu povo e leva para o deserto, segundo o Apocalipse, por 1260 anos. Esses 1260 anos é o período de supremacia papal como nós conhecemos na história, que vai de 538 até 1798. Isso quer dizer que após 1798, quando o Papa Pio VI é preso por ordem de Napoleão Bonaparte, nós temos então que essa igreja que estava no deserto, ela tem que aparecer no cenário mundial. E a profecia que indicava o seu surgimento é Apocalipse 10, que falava de um grande desapontamento que eles passariam. O livrinho doce e amargo tem a ver com desapontamento milerita, e daí surgiu a Igreja Adventista. A Igreja Adventista se levanta e tem duas características. Ela tem que pregar a vigência da lei de Deus e ela tem que ter um profeta. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre essas duas características. Antes, Milka. Pastor, eu gostaria de voltar em Apocalipse 18:10, que o senhor leu agora há pouco. 18:10? 18 não, perdão, 19:10. 19:10? 19:10, isso. A última parte. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Já visitei muitas igrejas em que ocorrem as chamadas profecias. E já ouvi também falar contra sobre. Porém, muitas dessas profecias eu vi se cumprirem. Então, eu gostaria de saber mais a respeito sobre esse espírito de profecia que está sendo falado aqui na Bíblia. Esse espírito de profecia é a presença de um profeta moderno. Você tem na Bíblia 3 listas de Paulo a respeito dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4. Nas 3 listas dos dons apresentadas por Paulo, aparece lá o dom de profecia. E o próprio Cristo disse que no tempo do fim haveriam falsos profetas. Ora, se vai haver um falso profeta, é porque certamente haverá o verdadeiro. Aqui ninguém nunca viu uma nota falsa de R$15, já viu? Não existe nota falsa de 15, porque não existe nota verdadeira de 15. Então nós podemos esperar no tempo do fim o dom profético. Agora hoje, o que se fala em profecias, na realidade é uma confusão que é feita por muitos. Nós não temos hoje essa história de profetizar a respeito da vida alheia, que o que acontece muito é isso. Olha, Deus me deu uma revelação para a sua vida que vai acontecer isso, isso e isso. Deus não trabalha assim. O que Deus quer revelar para mim e para você, Ele colocou nesse livro. Pastor, então o que acontece com essas pessoas? Eu também não sei. Da onde tiraram essa história que Deus revelou para ela? Então Deus vai revelar para você alguma coisa a respeito da minha vida? E por que não revelou para mim? Então, a história nos mostra que o profetizar dos dons espirituais de Paulo podem ser vistos de 2 lados. Quem é o profeta?
é aquele que prega a palavra. Esse é o profeta. Porque finalmente a palavra profeta simplesmente quer dizer porta-voz. Profeta não é aquele que faz profecias apenas. Você tem na Bíblia profetas que nunca profetizaram, nunca fizeram uma única profecia, mas são profetas. Por quê? Porque são os porta-vozes de Deus. Então, quando você se levanta hoje para pregar a Bíblia, você é um profeta, uma profetisa de Deus. Porque está pregando o que está escrito. Agora, Deus não vai dizer para você algo que acontece na minha vida, para você fazer o quê? Aonde está esse precedente na Bíblia? Aonde está esse precedente que seria assim na Igreja de Cristo? E então o que acontece hoje? Muitos querem abirrogar ter o dom profético e começam a falar mal da vida alheia, começam a trazer a público o pecado das pessoas e levar as pessoas ao escândalo e ao opróbrio. Deus não trabalha dessa forma. Agora, o outro aspecto do dom espiritual tem a ver com ser profeta. E aí nós entendemos que esse dom profético seria restaurado no tempo do fim. E os mesmos sinais vistos num profeta teriam que ser vistos nesse profeta moderno. Na semana que vem, vamos aprender um pouquinho mais a respeito do dom profético manifestado em Ellen G. White. A Igreja Adventista acredita que Ellen G. White é uma profetisa moderna, mas eu vou dar só um exemplo para você. Ellen G. White, em 70 anos de ministério, ela teve cerca de 2.000 visões e sonhos. As visões mais longas de Ellen G. White duraram 4 horas. E nesse período, ela não respirava. Você entende um ser humano passar horas sem respirar? Isso não pode acontecer senão pelo poder de Deus. Essa é só uma das evidências que levam os adventistas a crer que Ellen G. White tinha o dom de profecia. Agora, quem pretende ter o dom profético hoje, ele tem que passar pelos testes da Bíblia. E semana que vem nós vamos estudar 4 testes. Então, qualquer pessoa pode dizer que é profeta. Tudo bem, ela só tem que passar por esses 4 testes, que é bíblico. Se ela passa no teste, ela pode ser declarada um profeta verdadeiro. Ok? Assim, amigos, nós precisamos entender o seguinte. A igreja do tempo do fim, ela tem características que a identificam. E eu já mencionei aqui para vocês. Primeiro, ela tem que guardar todos os mandamentos de Deus. É o que está em Apocalipse 12, 17 e em 14, 12. Então, a igreja tem que pregar a vigência da lei de Deus. Agora, se a igreja prega 7 mandamentos, 8 mandamentos, 9 mandamentos, ela já se desqualifica como igreja verdadeira. Porque o Apocalipse está dizendo que a igreja verdadeira vai pregar a vigência da lei de Deus. Ela vai guardar os mandamentos de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ela tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. E nós vamos ver semana que vem, eu não sei se está aqui, não está? Nós vamos aprender semana que vem a respeito de Ellen G. White, que é, para os adventistas, uma profetisa moderna. E vamos conhecer mais sobre esse assunto. Terceiro, a igreja verdadeira tem que pregar as 3 mensagens conforme está em Apocalipse 14, 6 a 12. É por isso que lá em Apocalipse 10, verso 11, o anjo disse para João, João, o livrinho ficou amargo no estômago, mas é necessário que você ainda profetize. Então, este movimento milerita que deu origem à igreja adventista, nasceu do desapontamento, mas com uma missão profética. E o que é que nós temos que profetizar? É o conteúdo de Apocalipse 14, porque são as 3 últimas mensagens que Deus traz ao planeta Terra. Então, a tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, é o conteúdo que nós temos para apresentar o mundo, preparando o mundo para a volta de Jesus. Pastor, em que se resumem essas mensagens? Eu vou ser breve. O primeiro anjo de Apocalipse 14, 6 e 7, ele chama a atenção para 2 verdades da Bíblia. O anjo diz assim, temei a Deus e dar-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo. Então o juízo começou. Veja, quem é que está entendendo isso? É aqueles que passaram pelo desapontamento milerita. E quando é que esse juízo começou? Agora, no dia 22 de outubro de 1844. O juízo começou. Aí o santuário foi purificado. A purificação não era a volta de Cristo como nós pensávamos. A purificação do santuário é o início do juízo, porque lá em Israel era juízo. Então essa é a primeira mensagem.
E dentro da primeira mensagem tem uma outra verdade. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. De onde o anjo está tirando essa expressão? Do próprio quarto mandamento. Porque é lá no quarto mandamento que diz assim, lembra-te do Senhor teu Deus, ou lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas no 7º não. Por quê? Porque nele descansou o Senhor de todas as obras que como Criador fizera. Agora o primeiro anjo está citando literalmente o quarto mandamento para dizer ao mundo que esse é o Deus que deve ser adorado. Qual Deus? O Deus Criador. E por que o anjo está chamando a atenção desse Deus para ser adorado? Agora vamos para a terceira mensagem. Porque na terceira, o anjo vai advertir, se alguém adora a besta e a sua imagem, Apocalipse 13, 9 em diante, se alguém adora a besta e a sua imagem, melhor, 14, né? 14, 9 em diante, se alguém adora a besta e a sua imagem, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E não tem descanso nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem. Então, primeiro anjo, adorem a Deus. Por quê? Porque Ele é o Criador. Terceiro anjo, não adorem a besta. Porque quem adorar a besta vai finalmente ser destruído. Isso quer dizer que, no tempo do fim, essa besta vai se levantar. Quem é essa besta? É a mesma do capítulo 13. Só que agora você tem no capítulo 13 2 bestas. E elas vão se unir. Elas vão se unir contra Deus. E o anjo está anunciando, esse poder que tem aparência religiosa, não adore esse poder. Adore a Deus. E aí faltou a segunda mensagem, que é a do verso 8, que diz lá 14:8. Caiu a grande Babilônia. Então a segunda mensagem angélica anuncia a queda de Babilônia. O que significa Babilônia caiu? Significa que a verdade de Deus foi pregada e quando essa verdade é enaltecida, o erro cai por terra. Então a queda de Babilônia é a denúncia dos erros e dos enganos que ela prega. E como é que você prega contra o erro? Ensinando a verdade. Então você ensina a verdade, que o erro cai por terra. Então esta é a mensagem que a igreja tem para o tempo do fim. E vai ser esta mensagem que tem que ir pelos 4 cantos da terra, preparando um povo para a volta de Jesus. Renata. Pastor, já ouvi falar que a grande Babilônia é exatamente essa bagunça que existe hoje nas igrejas. Babilônia é símbolo de confusão religiosa, né? Confusão religiosa, né? E eu gostaria de saber, as pessoas que estão ali nesse meio, que já conheceram a verdade, mas por amor àquela certa igreja, porque eu já vi muita gente chegar e dizer, não, eu sou de tal igreja e pronto. Então, essa pessoa, ela já está condenada pelo aquele fato ou ela pode ser salva por ainda estar dentro daquela igreja? Eu tenho que amar as pessoas, amar os líderes, respeitar a todos e seguir a palavra. É isso que eu tenho que fazer. Agora, eu descobri uma verdade e eu estou dentro de Babilônia que não está pregando essa verdade. Eu até por amor posso tentar ficar ali, mas cedo ou tarde eu seria uma persona não grata. Porque eu estou ali praticando o que ninguém pratica. Eu vou ser um estranho no ninho. E eu vou começar a ter problemas. Então Deus tem milhares de pessoas sinceras em qualquer igreja. E a prova disso é Apocalipse 18, versículo 2 e versículo 4. Leia para mim esses 2 versos aí. Apocalipse 18, leia primeiro o verso 2 e depois leia o verso 4. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Então veja, o verso 2 está anunciando a mesma coisa de 14:8. Caiu a Babilônia. Agora olha para o verso 4.
E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela, povo meu. Sai de Babilônia, povo meu. Deus tem um povo em Babilônia. Então, Babilônia hoje é configurada por essa confusão religiosa que se assentou em nossos dias. Cada um prega uma coisa, cada um defende uma coisa, cada esquina é uma igreja, cada um fala uma coisa. Isso é Babilônia, essa confusão religiosa. E a palavra não está sendo seguida. Você tem aí tantos textos na Bíblia ensinando tantas verdades e elas não estão sendo seguidas. Só que dentro desses movimentos, dessas igrejas, Deus tem pessoas sinceras. E o último apelo divino para a humanidade está em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Então, o povo de Deus que está nessa confusão religiosa vai sair do meio dela. Por quê? Porque se ele não sair, ele vai ser cúmplice em seus pecados. Aí você associa esse verso com João 10,16, onde Cristo diz assim: eu ainda tenho muitas ovelhas que não são do meu aprisco. A mim convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz e sairão. Então é Cristo quem vai conduzir os seus sinceros, os seus fiéis, de Babilônia para a sua igreja remanescente. Essa é a missão dele. Então o Espírito de Deus está trabalhando como nunca trabalhou, porque nós estamos nos aproximando do fim para alertar as pessoas sinceras em Babilônia que elas têm que sair de Babilônia. Então, amigo, se você está descobrindo verdades da Bíblia que a sua igreja não prega, se você percebe que a sua igreja não está seguindo a Bíblia como tem que seguir, se você está vendo que está havendo muita confusão, cada um acha uma coisa, se ensina coisa que não está na Bíblia, sai dela, povo meu, é o convite de Deus para você. Você tem que se unir à igreja que ensina toda a Bíblia, que vive tudo o que está na Bíblia. E sem medo de errar. A igreja hoje que exalta a palavra de Deus e ensina tudo que está na Bíblia é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a nossa igreja está presente em 217 países, como igreja organizada, dos 230 reconhecidos pela ONU, com mais de 20 milhões de membros, pregando a mesma mensagem que vocês estão ouvindo aqui. Mas, pastor, quer dizer então que só vai se salvar adventista? Claro que não. Eu não seria tão simplório em fazer tal declaração. A pessoa pode ser salva em qualquer denominação, se ela vive a verdade que ela conhece. Agora, uma vez que eu conheço a verdade, que eu sei o que é certo e o que é errado, descubro que a minha igreja está ensinando errado e permaneço lá, Deus está dizendo em Apocalipse 18 que se eu não sair, eu vou ser cúmplice dos pecados dela, daquilo que estão ensinando contra a palavra. Então, Deus tem fiéis em qualquer igreja. E o outro lado da moeda, a igreja adventista, então, pastor, está cheia de santo? Quem disse isso para você? Eu nunca disse. Na igreja adventista tem pecador como em qualquer igreja. Nós temos problemas como em qualquer outra igreja. Mas, pastor, se está cheio de pecadores como em qualquer igreja, se tem problemas com qualquer igreja, por que nós temos que ir para lá? É porque é a única que prega toda a Bíblia. A única. Ou então você abre a Bíblia e me prova. O que é que está nesse livro que nós não ensinamos? Ou então você pega o livro Nisto Cremos, que é o livro de teologia da Igreja Adventista, que reúne tudo que nós cremos, que são 28 crenças fundamentais. Pega esse livro que está na internet aí, em PDF disponível, Nisto Cremos. Veja essas 28 crenças fundamentais e diga para mim qual delas não está fortemente alicerçada na Bíblia. E você vai descobrir que tudo que nós ensinamos está fortemente alicerçado na Bíblia. E eu dou um passo a mais. Nenhuma das nossas 28 crenças estão fundamentadas em Ellen G. White. Nós não temos uma única crença fundamentada em Ellen G. White. Isso aí é para que você, quando ouve por aí que Ellen G. White é a santa dos adventistas, ou que os adventistas fundamentam sua teologia em Ellen G. White, é para você ter isso bem claro na sua mente.
das 28 crenças fundamentais que a Igreja Adventista mantém, que estão lá no livro Nisto Cremos, que está na internet de graça para você ler, nenhuma delas se fundamenta em Ellen G. White. Sabe por quê? Porque Ellen G. White não é base de doutrina para a Igreja Adventista. Nós somos uma igreja sola escritura. Base de doutrina é esse livro aqui que eu seguro. É isso aqui que é a base. Agora, o que está acontecendo hoje é que as religiões se afastaram da Bíblia. Estão dando lugar à filosofia, estão dando lugar a qualquer coisa menos a Bíblia. E se você perde o referencial que é a Bíblia, aí cada um passa a ser dono da sua verdade. Se não é a Bíblia mais que importa, então eu posso inventar qualquer coisa e as pessoas vão acreditar. E acreditam mesmo, porque aqui no Brasil mesmo tem um cidadão passeando por aí declarando-se ser o Cristo. Então, me assusta o fato do Henri Cristo declarar ser o Cristo? Não. O que me assusta? Ter gente acreditando e seguindo. Isso aí me assusta. Isso me assusta. Ter gente seguindo, achando que de fato ele é o Cristo. Então você pode criar qualquer coisa. Se você não tem a Bíblia como referencial, qualquer coisa vai servir. Então, meus amigos, o desafio para mim e para você hoje é nós sermos 100% bíblicos. Então eu tenho que olhar para esse livro e perguntar o que é a verdade, o que esse livro está ensinando. E aí eu tenho que praticar o que está sendo ensinado aqui. Agora, se isso aqui não é a referência para mim, aí qualquer igreja serve. Aí qualquer lugar serve. Renato. Pastor, eu queria só aproveitar o momento e o tema de hoje e deixar um forte abraço para o pessoal que trabalha comigo na Assembleia de Deus, para todos os assembleanos que convivem comigo, que congregaram comigo. E queria pedir a todos que prestassem mais atenção no estudo, se aprofundasse e deixasse o Espírito Santo guiar cada um. Em nome do Senhor Jesus. Eu também queria aproveitar o seu abraço e mandar um abraço para todos os assembleanos que estão nos assistindo, para todos os católicos, para todos os luteranos, para todos os batistas, para todos os espíritas, para todos os testemunhos de Jeová, para todos vocês. E reprisar ou enfatizar que placa de igreja não salva ninguém, que Deus tem filho sincero em qualquer igreja. Agora, se a verdade da palavra de Deus brilhou na sua vida e chegou para você, e se você descobre que está numa igreja que não está ensinando toda a Bíblia, não é o convite meu, é o convite de Cristo. Sai dela, povo meu. Sai. Eu tenho viajado por esse Brasil afora e tenho visto muitas pessoas tomarem decisão ao lado de Cristo. E algumas delas têm me dito que quando descobriram certas verdades que nós ensinamos, como o sábado, por exemplo, foram escorraçados de suas igrejas. Foram amaldiçoados por seus pastores. Foram expulsos de casa e os familiares nem mais quiseram recebê-los. Por quê? Porque se abraçou uma verdade que se descobriu na Bíblia. E eu pergunto para você que está me assistindo, que cristianismo é esse? Que quando uma pessoa descobre uma verdade na Bíblia e você não consegue rebater essa verdade, você toca a sua filha de casa. Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse, marido, que a esposa agora descobriu verdades que ela não sabia e quer seguir as verdades bíblicas e você ameaça acabar com o casamento porque ela quer ser leal a Deus? Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse, pastor? Você que ameaça as pessoas de excomungar, de amaldiçoar, porque simplesmente querem guardar os mandamentos, o sábado, como aprenderam na Bíblia. Isso é ser cristão? Amaldiçoar quem quer seguir a Bíblia? Pois eu digo para você que quem faz isso não é de Cristo. E quando o pastor é de Cristo, ele só tem bênçãos para dar. Ele não tem maldição. Porque o pastor está aqui para abençoar, não para amaldiçoar. Agora, se tem uma função clara na Bíblia, para nós pastores,
é darmos à trombeta o sonido certo e mostrarmos para as pessoas o caminho da verdade e ensinarmos a palavra. Esse é o nosso compromisso. É isso que a gente tem que fazer. Por isso, eu e você temos que tomar uma decisão. De que lado vamos ficar? Que lado vamos escolher? Nós temos que tomar uma decisão. Eu não posso ficar em cima do muro. Se eu estou vendo a verdade, eu tenho que abraçar essa verdade. Nós vamos ter uma música agora. E enquanto ouvimos essa música, eu queria que você pensasse. Se o Espírito de Deus tem falado com você, tem mostrado verdades que antes você não conhecia, você está sendo convidado a tomar uma decisão, a sair de Babilônia, a se unir à Igreja de Cristo e a nela se preparar para a volta do Senhor. Pensa nisso enquanto a gente ouve essa música. Em tuas mãos eu me coloco, meu Senhor, pra fazer de mim um instrumento em teu favor. Quero usar os meus dons somente pra te servir, meu Jesus. Eu não vou me calar, vou mostrar a paz que o teu amor produz. Todos verão teu poder refletido em mim, saberão que pertenço a ti, e assim estarei cumprindo meu dever, Jesus. O mundo aqui não reconhece o teu amor, e perdido está sem receber o teu calor. Quero ajudar meu irmão a encontrar o caminho que leva para a luz. Só existe, eu sei, uma direção que ao céu conduz. Todos verão teu poder refletido em mim, saberão que pertenço a ti, E assim estarei cumprindo meu dever a ti, Jesus. todos verão teu poder refletido em mim, saberão que pertenço a ti, e assim estarei cumprindo meu dever, Jesus. E assim estarei cumprindo meu dever,
Há um só caminho para a vida eterna e esse é Cristo. Ele está conduzindo suas ovelhas. Elas virão de todos os lugares. Elas ouvirão a voz do bom pastor, elas conhecem essa voz e elas seguirão. Eu quero convidar você a colocar Deus à prova. Isso mesmo. Você tem ouvido verdades aqui na Novo Tempo, no programa Bíblia Fácil, que tem mexido com você. Pode ser que agora você esteja duvidando de muita coisa que foi falada. Pode ser que você esteja confuso a respeito do que você aprendeu hoje. Ou talvez você esteja convicto já de uma decisão. Eu não sei. Mas eu queria sugerir você. Peça a Deus uma prova. Peça a Deus um sinal. Se esse é o caminho que Ele tem para você, que Ele mostre isso para você. E Ele vai mostrar. Porque o nosso Deus é o Deus vivo, o Deus que tudo pode, é o Deus que sempre vem, é o Deus que age. Ele vai mostrar. Eu nunca me esqueço que em uma ocasião estudei com uma família de amigos da igreja pentecostal e ao apresentar essas verdades a respeito do sábado, a família ficou muito confusa porque em 10 anos frequentando essa igreja, nunca havia aprendido sobre o sábado. E um dia, quando eu cheguei para dar os estudos na casa, a família disse para mim, nós não mais queremos estudar a Bíblia com você. E eu disse, por que não? Porque o nosso pastor teve uma visão. E o nosso pastor viu que existe um lobo rondando a igreja dele. E esse lobo é você. Nós não queremos que você venha mais na nossa casa. Eu perguntei a esses amigos, alguma vez eu disse para vocês algo que não pudesse ser ensinado na Bíblia? Eles disseram não. Alguma vez eu trouxe para vocês uma doutrina que não pudesse ser fundamentada na Bíblia? Eles disseram não. Então por que parar de estudar? Bem, nosso pastor teve a visão. Eu disse, tá bem. Mas vocês permitiram que eu voltasse aqui uma última vez, para um último estudo, e depois eu não volto? E eles concordaram. E chegando em casa, eu partilhei com alguns amigos essa história e pedi que eles orassem, para que Deus atuasse na vida dessa família. E uma semana depois, lá eu estava para dar aquele que seria o último estudo. Mas quando eu cheguei na casa, uma das jovens, que se chama Rejane, disse para mim assim, dessa vez não foi o pastor quem teve uma visão, mas eu tive um sonho. E eu queria contar para o senhor. O senhor pode interpretar? Eu disse, eu não sei interpretar sonho. Mas eu acho que se Deus deu sonho para você, junto com os sonhos deve ter ido a mensagem. O que você sonhou? E ela disse assim, eu sonhei que a minha família estava toda reunida e na nossa direção vinha um cavalo branco. E nós havíamos estudado os cavaleiros do Apocalipse e o primeiro cavalo é o branco. Só que sentado no cavalo branco estava você. E enquanto eu via esse cavalo vindo em nossa direção e você sentado no cavalo, apareceu um anjo do meu lado e disse assim, esse rapaz tem a verdade. E é por isso que eu e minha família, nós queremos ser membros da Igreja Adventista. Porque nós entendemos de que Deus trouxe uma mensagem, que essa é a verdade. Deus não vai deixar você em trevas. Você pode consultá-lo a qualquer momento. Você pode pô-lo à prova. Se esse é o caminho, mostra para mim, Senhor, e eu vou seguir a Tua palavra. Eu queria orar para que isso acontecesse na sua vida. E quando você tiver essa convicção no seu coração de que esse é o caminho, procure uma igreja adventista perto de você. Aqui vai aparecer um site, encontreumaigreja.com.br. Procure uma igreja adventista perto de você. Aprenda mais da palavra, tire suas dúvidas e tome sua decisão finalmente por seguir a verdade que Cristo trouxe para mim e para você. E eu queria orar por todos nós agora, para que essa verdade, uma vez conhecida, ela tenha guarida, lugar em nosso coração. Pai Santo, louvado e exaltado seja o Teu nome, por todas as bênçãos que temos recebido. Obrigado pelo privilégio que tivemos hoje de conhecer um pouquinho mais a respeito da Igreja verdadeira.
Obrigado por sabermos que o Senhor tem milhares de sinceros em todas as igrejas, mas a voz do bom pastor tem ecoado em alto e bom som. Sai dela, povo meu, sai dela, para não seres cúmplices de seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Eu queria orar pelos nossos 10 convidados que aqui nos estúdios estão comigo e por esses milhares de telespectadores que têm a Novo Tempo, para que o Teu Espírito trabalhasse poderosamente nesses corações e para que as decisões fossem tomadas para a honra e glória do Teu santo nome. Nós queremos Te amar e Te servir. Por isso, Pai, cuida de todos nós e nos prepara um lugar em Teu reino. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado por participar do grupo de estudos do Bíblia Fácil. Semana que vem a gente volta com outro tema. Vamos aprender sobre Ellen G. White. Eu te espero semana que vem.